Existe algo estranho acontecendo no mundo moderno. Os homens falam demais, explicam demais, tentam convencer demais, mandam mensagens o tempo inteiro, tentam ser engraçados o tempo inteiro, tentam impressionar o tempo inteiro. E justamente por isso, perdem o impacto. Porque um homem verdadeiramente confiante não sente necessidade de provar o próprio valor a cada segundo. Ele não força a presença dele simplesmente é sentida. Existe uma diferença enorme entre um homem que fala para preencher o silêncio e um homem que usa o silêncio como poder. A maioria tem medo do silêncio, porque no silêncio a insegurança aparece. O homem inseguro fala sem parar porque teme ser esquecido. O homem confiante sabe que não precisa correr atrás da atenção de ninguém. E é exatamente isso que cria atração. Porque sedução nunca foi sobre quantidade de palavras, sempre foi sobre energia. Você já percebeu como alguns homens entram em um ambiente e ninguém consegue ignorá-los? Às vezes eles nem são os mais bonitos, nem os mais ricos, nem os mais engraçados, mas existe algo neles. Calma, controle, presença. Eles não tentam dominar o ambiente naturalmente percebe a força deles. Enquanto homens desesperados tentam impressionar, o homem confiante observa. Enquanto outros interrompem, ele escuta. Enquanto outros imploram validação, ele permanece inteiro mesmo sem aprovação. E isso é raro. Hoje o mundo recompensa homens barulhentos, mas o desejo feminino continua respondendo ao que sempre respondeu: segurança emocional, mistério, controle. Porque uma mulher percebe rapidamente quando o homem está tentando demais. Ela percebe quando você fala apenas para ser aceito, quando você força o humor, quando você busca aprovação escondida atrás de gentileza. Tudo isso transmite necessidade, e necessidade mata a atração. Homens fortes não seguem a urgência emocional. Eles não entram em pânico quando recebem uma resposta fria, não imploram atenção, não correm atrás de migalha. Eles entendem algo que poucos entendem. O silêncio também comunica. E às vezes comunica mais do que qualquer frase pronta. Um olhar firme comunica. Uma pausa comunica. A tranquilidade comunica. Porque pessoas emocionalmente fracas sempre revelam ansiedade nos movimentos, nas palavras e nas reações. O homem centrado transmite estabilidade. E a estabilidade hoje é extremamente rara. Vivemos em uma geração hiperestimulada. Todo mundo quer atenção imediata, resposta imediata, validação imediata. Poucos homens conseguem simplesmente ficar em paz consigo mesmos. E talvez seja exatamente por isso que tantos parecem invisíveis. Eles vivem tentando ser escolhidos, mas o homem confiante não vive tentando convencer ninguém do próprio valor. Ele sabe quem é, e isso muda tudo. Perceba uma coisa. Os homens mais sedutores normalmente não são os que falam demais, são os que sabem o momento certo de falar, porque palavras têm peso quando não são desperdiçadas. Quando o homem fala pouco, mas fala com presença, as pessoas prestam atenção. Existe intenção, existe firmeza, existe autenticidade. Hoje muitos homens perderam isso, porque vivem anestesiados por excesso de estímulos, vídeos curtos, conteúdo adulto, necessidade constante de aprovação, conversas vazias. Tudo isso destrói presença, e sem presença não existe sedução verdadeira, porque sedução real acontece no emocional, na tensão, na energia, no que é sentido, não no que é explicado. Um homem desesperado tenta convencer uma mulher a gostar dele. Um homem confiante apenas mostra quem é, e deixa espaço para ela sentir. Esse espaço é poderoso, porque mistério cria curiosidade, e curiosidade cria atração. Mas atenção, silêncio não significa ser frio, não significa agir como um personagem sigma da internet, não significa ignorar pessoas para parecer superior. Isso apenas é insegurança disfarçada. O verdadeiro homem confiante não joga jogos emocionais, ele simplesmente não se desespera, ele não precisa manipular, não precisa fingir desinteresse, não precisa atuar.
porque sua segurança vem de dentro. E quando o homem alcança esse estado, tudo muda. O olhar muda, a postura muda, a voz muda, até o silêncio muda. Você sente quando alguém está confortável consigo mesmo. As mulheres percebem isso muito rápido, mais rápido do que os homens imaginam. Elas percebem tensão emocional, carência, necessidade de validação, mas também percebem calma, controle emocional, presença masculina. E presença masculina não nasce de técnicas, nasce de construção interna. Um homem disciplinado transmite força sem precisar anunciar. Um homem que controla os próprios impulsos transmite poder. Um homem que não depende da aprovação feminina se torna naturalmente mais atraente, porque agora ele não está mais implorando para ser aceito, ele está apenas vivendo sua missão. E existe algo extremamente sedutor em um homem focado. Um homem ocupado construindo corpo, mente, dinheiro, propósito, não transmite escassez, ele transmite direção, e direção é magnética. Talvez por isso tantos homens falem na sedução moderna. Eles focam em frases enquanto deveriam focar na própria presença. Focam em parecer interessantes enquanto deveriam se tornar interessantes. Querem técnicas rápidas, mas ignoram o trabalho interno. Só que a verdade é simples. Você nunca precisará correr atrás de atenção quando sua presença tiver peso. E presença não se compra, se constrói, no silêncio, na disciplina, no autocontrole, na capacidade de ficar sozinho sem se sentir vazio. Porque um homem que suporta sua própria solitude raramente aceita qualquer migalha emocional. E isso muda completamente a forma como ele se relaciona. No final, o silêncio de um homem confiante seduz porque revela algo raro: controle sobre si mesmo. E no mundo atual, isso vale mais que 1000 palavras.